Então vamos estudar um pouco essa semana os reis de Judá e Israel, só que em 6 noites nós não vamos poder estudar todo o assunto. Então nós vamos deixar fora os reis mais conhecidos. Sabemos que Saul era o primeiro rei, depois Davi e depois Salomão. Então vamos deixar fora os primeiros 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Salomão e depois em outras noites, na vontade de Deus, vamos pensar em outros. Na saída, pode pegar uma folha, uma lista dos reis de Judá, de Israel e os profetas que estavam por lá naquela época e talvez ajude para compreender melhor o assunto, porque a cronologia é um pouco complicada e eu não quero entrar em detalhes históricos. Queremos aprender as lições para as nossas vidas, mas se alguém tem interesse em estudar as outras partes, então talvez a folha ajude um pouco. Então vamos começar no livro de 1 Reis, e capítulo 2. E queremos pensar no conteúdo de 11 capítulos. Então vamos tentar ocupar bem o tempo, os primeiros 11 capítulos de 1 Reis. Mas vamos ler uns versículos. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, esse homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. E eu vou contar com o conhecimento de todas essas passagens, porque não dá tempo para ler muito, mas vamos passar para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres e te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Capítulo 4, versículo 1. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha. Versículo 3 tem os secretários. Versículo 4 temos aqueles que estavam sobre o exército. Versículo 5 os provedores. E assim vai, uma multidão de pessoas que
ajudavam na administração do grande reino de Salomão. Vamos mais adiante para capítulo 6, onde nós temos a edificação do templo. Capítulo 6, versículo 20. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Agora vamos passar para capítulo 8. Capítulo 8, versículo 62. E o rei de todo o Israel, com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, e ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor, 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Agora vamos para capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e a elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, temos bastante, e eu acho que vai faltar tempo, mas eu vou dizer que, para aqueles que não sabem, Cachoeirinha está em outro fuso horário do que Porto Alegre, então tem pelo menos 4 minutos de diferença. Então pode olhar o relógio e não o relógio aqui. Aí daí eu não vou ser culpado de passar o horário. Mas tá bom. Como eu já disse, não dá tempo para entrar em muitos detalhes históricos, mas só uma pequena, curta introdução. Nós sabemos que sempre foi a vontade de Deus que Deus fosse o rei do seu povo. Deus conduziu aquela multidão por meio do deserto e deu leis e orientações para eles. Às vezes obedecia, às vezes se desviava, mas
apesar de tudo, sempre foi a vontade de Deus que ele fosse reconhecido rei e líder exclusivo do seu povo. Mas, com o passar do tempo, o povo de Deus começou a se queixar de certas coisas. Entrou aquele espírito de condenar e criticar, e um espírito duro. E daí eles olhavam para as nações. Mas eles têm rei. E nós, só Deus. E aquela nação poderosa, eles têm rei. Olha só o progresso deles. E daí o povo de Deus começou a pensar, mas seria bom se a gente tivesse rei também. Como seria melhor a nossa vida se tivesse um homem aqui no nosso meio, um trono, um palácio, uma grande autoridade, um rei? E Deus não serve? Sim, Deus serve, sim, mas queremos um rei. E assim, Deus permitiu que houvesse um rei, uns reis, como nós vamos ver nessas noites, para reinar naquelas regiões, naqueles territórios. Só que nós vamos descobrir também, meus irmãos, o que acontece quando o ser humano procura substituir Deus. Outra coisa, não dá muito certo. Então, até um certo ponto, a história dos reis. Até Salomão, depois dele, o reino se dividiu. Judá e Israel. E há muitas histórias tristes, muitas tragédias que podemos ler em 1º e 2º Reis e também 1º e 2º Crônicas. E pode ler em casa. Eu não quero pensar muito nas falhas, nas fraquezas, nos desvios, mas de certo vamos ter que mencionar certos detalhes. Mas queremos notar o lado mais positivo, na esperança que nós sejamos estimulados a viver as nossas vidas como o Senhor, a autoridade suprema das nossas vidas. E eu espero que nunca chegue o dia em que o povo de Deus em Cachoeirinha vai querer substituir Deus e a sua palavra por outra coisa. Olha, já aconteceu muitos anos atrás. Então que Deus nos ajude e que Deus nos guarde pelo seu poder. Então, o povo queria um rei. Mas tem um homem que se destaca. Um homem importante. Um homem bem conhecido, popular. Eu acho que ele seria um bom rei. E daí, Deus permitiu que aquele Saul fosse constituído rei. Tem todas aquelas histórias interessantes de 1º e 2º Samuel e Davi, aquele homem a quem nós devemos muito pela experiência dele, pelos salmos, 75 salmos que ele nos deixou, e como o povo de Deus tem aproveitado tanto através dos séculos. Então, agora temos
filho, um dos filhos de Davi, Salomão. E vamos pensar um pouco sobre ele e pegar uns detalhes que se destacam, pelo menos para mim, na minha leitura destes primeiros 11 capítulos. Então, nós começamos a nossa leitura em capítulo 2. Davi chamou o seu filho poucas horas antes de morrer. Davi disse para Salomão, daqui a pouco eu vou. Quem sabe estava pensando em Salmo 23 naquele dia. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aquele homem que tinha sofrido muito, também tinha agradado a Deus em muito, também tinha falhado muito. Mas um homem segundo o coração de Deus ia sair deste mundo para o céu. Então Davi disse para Salomão, agora é com você. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. Salomão, eu sei que eu tenho falhado, mas eu descobri e aprendi uma lição muito importante na minha vida. Quem anda de acordo com a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, aquela pessoa prospera. E não estou pensando em prosperidade material, talvez faça parte, mas não necessariamente. Mas uma coisa é certa, aquela pessoa prospera, aquela pessoa cresce, aquela pessoa faz progresso nas coisas de Deus. E no momento de se desviar da palavra de Deus, no momento em que a pessoa desobedece à palavra de Deus, termina a prosperidade. Então, meus irmãos, será que... Eu acho que sim, mas só para falar sobre este assunto um minutinho. Sabe que as pessoas mais velhas entre nós estão ficando mais velhas? Isso indica que daqui a pouco não vão estar mais no nosso meio. Homens de experiência, e não existe substituto por isso. Homens de peso, homens que conhecem Deus, homens que provaram a grandeza de Deus nas suas vidas por experiências duras. Daqui a pouco, estas pessoas vão para o céu, se o Senhor não estiver vindo. Então, meus irmãos, o que me preocupa agora é o seguinte: será que temos no nosso meio pessoas como Salomão para continuar? Se Davi tivesse chegado perto do fim da sua vida e olhando para o reino e o povo de Deus e a grande necessidade de tantas pessoas, mas eu vou morrer e olha, parece que não tem ninguém para continuar. Que tragédia para o povo de Deus. Mas que bom, meus irmãos, que havia um homem de menos idade, de menos experiência, de menos maturidade, mas pelo menos um homem capaz
capaz de continuar a obra de Deus. E você diz, não, mas os irmãos não são importantes. Eu concordo. Não estamos dizendo que tudo dependia de Davi. Não estamos dizendo que tudo dependia de Salomão e se ele tivesse falhado, teria sido um grande fracasso para Deus. Não. Mas, meus irmãos, nós reconhecemos que Deus, na sua graça, Ele se serve de vasos fracos. Não precisa, mas Ele, na sua graça, usa os vasos fracos para o progresso, para a continuação da sua obra. Então, só quero deixar este pensamento com todos aqui, os mais novos. Que Deus guarde, que Deus guie, que Deus ensine e que haja irmãos em todas as épocas para continuar a obra de Deus no padrão desejado. Isso é importante, como nós vamos ver, para a glória dele e para a bênção do povo de Deus. Mas vamos rapidamente, porque o relógio está correndo. Nós vemos em capítulo 10 que o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. Não dá tempo para falar sobre esta parte, só queria destacar uns detalhes na resposta, naquilo que Salomão falou para Deus. Por exemplo, ele reconheceu a beneficência que Deus tinha usado para com o pai dele, Davi. Mas agora, versículo 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Meus irmãos, quando uma pessoa tem esta atitude, ele está em condições de ser usado por Deus. Se fosse a gente, quem sabe eu teria dito, Deus pode deixar comigo. Eu já aprendi muita coisa na minha vida e eu pode deixar qualquer problema, deixa com a gente, eu resolvo na hora. Eu tenho a resposta para qualquer problema que possa surgir. Salomão disse, olha, Deus, meu Senhor, eu sou um menino pequeno. Nem sei como entrar e sair. Mas Salomão, essa gente aqui, não vale muito, Salomão. E tu, um homem educado, de autoridade, não se preocupa com isso. Mas isso era um problema, meus irmãos. Ele olhava para si, olha quem sou eu. Um menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E daí ele olhou para o povo de Deus, um povo grande, um povo que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. E ele pediu para que tivesse prudência para discernir entre o bem e o mal,
porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, meus irmãos, a nossa atitude para com os outros é muito importante. E para falar a realidade, eu fico muito constrangido falando sobre esse assunto, né? Quem sou eu para estar aqui esta semana falando sobre esses assuntos? Tem outros irmãos aqui nesta reunião que teriam muito mais direito, que têm muito mais experiência do que eu. Mas vamos pelo menos pegar bem estes princípios. Quem diz eu sou grande? Ei, este povo está no caminho bem errado. Mas quem inverte a situação e enxerga como é, eu pequeno, e este povo tão precioso, o povo de Deus, pessoas compradas pelo sangue precioso de Cristo. Quem sou eu para fazer qualquer coisa no meio deste povo tão importante? Mas, meus irmãos, quem guarda esta atitude e esta visão no seu coração, está no caminho certo, não somente para ser usado por Deus, mas para o povo de Deus ser abençoado por meio dele. Por isso, eu não gosto de criticar o povo de Deus. Todos nós temos falhas. E se você começasse agora a me criticar, teria muito motivo e muito campo e muito espaço para fazer isto. Não duvido nada. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o povo de Deus, tem falha, tem desvio, desobediência, lacunas, falta de progresso, falta de conhecimento, falta de tanta coisa. É verdade. Mas, meus irmãos, quando eu chego na reunião, o meu amado irmão, em Cristo, lá sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo morreu por ele. Então, este irmão aqui que está ao meu lado, falha, se desvia, mas deixa assim. Ele foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. E para Cristo e para Deus, este irmão vale muito. E pensando assim, estamos em condições de ajudar o povo de Deus. Um menino pequeno, sentindo a sua fraqueza e sentindo como ele precisava depender totalmente de Deus para sabedoria, para prudência, para tanta coisa que ele ia precisar. E estava ali na presença de Deus pedindo isso. Prudência, discernimento, para entrar e sair, falar com o povo de Deus, servir a Deus. Todos nós precisamos muito de Deus neste sentido, mas vamos ter que correr. Capítulo 4, pode ler em casa, mas só uma coisinha básica. Nós vemos aqui, assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Então, Salomão agora está no trono. Parabéns, Salomão. E agora tu organiza isso, julga aquilo e vai lá e administra aquela região. Olha, não posso.
E por isso nós lemos de príncipes, de sacerdotes, de secretários, de provedores, de tanta gente que Salomão escolheu para ajudar. O homem sabia, olha, a obra é tão grande, a necessidade é infinita, eu não consigo fazer tudo sozinho. Será que nós reconhecemos isto, meus irmãos, na obra de Deus? Porque às vezes entra aquela atitude, olha, eu sou o chefe por aqui, né? E qualquer coisa tem que passar por mim, né? E se você fizer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, sem me consultar, aí vai ser castigado. Não é a atitude certa entre o povo de Deus. E por isso, nós nunca lemos na Bíblia, muito menos no Novo Testamento, de um pastor, de um homem, um chefe, de todos, o rei. Não, sempre lemos de uma pluralidade de pessoas que Deus, que o Espírito Santo levanta para a administração do seu trabalho. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar disso. Não podemos fazer tudo. Nós precisamos de cada irmão, de cada irmã, porque cada um tem um papel. Por isso Deus salvou a pessoa. Por isso Deus orientou aquela pessoa para se reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tinha e tem um propósito para aquela pessoa. E Deus deseja que aquela pessoa trabalhe em comunhão com os outros. Deus espera que aquele irmão, aquela irmã faça o que Ele deseja, para que todos trabalhem em harmonia, para que a obra de Deus faça progresso, para que haja honra e glória para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, às vezes é difícil reconhecer que um jovem recém-salvo tem muito potencial, né? Mais fácil dizer, não, deixe ele uns 20 anos e depois vamos ver. Se nós queremos que aquele irmão cresça, eu não estou dizendo que entregue uma grande responsabilidade para ele amanhã. Vocês sabem que eu não estou falando sobre isso. Mas tem que levar aquele irmão junto. Não dá para deixar ele lá fora como se fosse uma ameaça. Ele é um irmão em Cristo e Deus colocou aquela pessoa na igreja onde você faz parte para ajudar na obra de Deus. Então ninguém fica lá fora sem saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, não sei, não tem lugar para mim. Tem lugar para aquele irmão, aquela irmã, porque Deus colocou aquela pessoa naquele lugar com o propósito de usar aquela pessoa para a honra e a glória do seu nome. Que Deus nos guarde de qualquer atitude, de qualquer decisão que desanime ou exclua aquela pessoa do lugar que Deus deseja para ela. Mas vamos correndo. Capítulo 6 de
pode ler todos esses capítulos em casa. Quem sabe eu errei em tentar ou querer falar sobre tantos capítulos, mas temos tantos assuntos até o fim da semana que eu queria falar mais sobre os reis desconhecidos. Capítulo 6, nós lemos da edificação do templo. E em capítulo 7, nós vemos que Salomão edificou um palácio para ele. E é um fato muito simples ver a ordem. A casa de Deus primeiro, a minha casa depois. Não é difícil observar isso, mas é muito mais difícil praticar isso nas nossas vidas. Né? As coisas de Deus primeiro, as minhas coisas segundo. Mas não é difícil. Tá, tudo bem. Mas examine bem a sua vida. As suas decisões dos últimos 5 anos. Será que realmente você sempre colocou as coisas de Deus, a igreja de Deus, a palavra de Deus, tudo que pertence a Deus, sempre primeiro na sua vida? Eu confesso que eu não fiz isso. Tenho feito. Mas Salomão resolveu, olha, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos edificar uma casa para o Senhor. Mas isso já era uma decisão muito importante. Mas pode ler os detalhes. Salomão, como é que o Senhor vai edificar esta casa, este templo? E faz dias que eu estou ajuntando umas tábuas velhas e tirei umas teclas do telhado que estava caindo e estou ajuntando uns cacos aí. E quando tiver suficiente eu vou edificar uma casa aqui para o Senhor. Isso nunca passou pela cabeça de Salomão. Olha o que nós temos aqui. Versículo 20. Ele cobriu o oráculo de ouro. Não era ouro, era ouro puro. Nós lemos também cobriu de cedro o altar. Pinhos não serviam para ele. Cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro. Pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com plástico, nada com ouro. Salomão, eu não sei onde ele aprendeu. De certo, Davi, o pai dele, ensinou desde pequeno. Mas Salomão tinha um princípio bem estabelecido em seu coração. Se Deus me deu a responsabilidade de construir uma casa, então o melhor e nada menos do que o melhor serve. Não tem lugar para matéria que não presta. Deus merece o melhor. E se for ouro, tem que ser ouro puro. Meus irmãos, nós sempre damos para Deus ouro puro. Ou será que às vezes nós não colocamos uns pedacinhos de madeira e feno e palha? Eu não sei, mas temos que confessar que não é sempre ouro puro. Né?
Mas que Deus nos ajude esta noite e esta semana a aprender a lição que Salomão aprendeu bem no início do seu reinado. Se eu vou fazer alguma coisa para Deus, para a bênção do seu povo, se eu vou ser um homem de autoridade nesta região, no mundo conhecido da minha época, então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar e fazer um grande esforço para que tudo seja de puro. Meus irmãos, se nós pudéssemos sair desta reunião hoje com este propósito nos nossos corações, eu garanto que Cachoeirinha seria uma cidade diferente dentro de pouco tempo. Puro. E não dá tempo para falar mais sobre isso. Vamos passar mais adiante agora para capítulo 8. Versículo 63, nós lemos: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor. Então vamos prestar atenção, né? 22.000 vacas. Alguém aqui tem 22.000 vacas no pátio? Nem na fazenda lá fora não tem. É difícil encontrar uma fazenda que tem 22.000 vacas, né? E já que era pouca coisa para oferecer para Deus, ele resolveu oferecer também 120.000 ovelhas. E você diz: nossa, isso aqui é exagero, não é bem assim. Homem, oferecer 22.000 vacas e 120.000 ovelhas? Eu não acredito nisso. Eu acredito. E você diz: mas o homem, não sobrou nada para o homem? Eu não sei se sobrou muito ou pouco, mas uma coisa dá para perceber, que para Salomão e o povo daquela época, eles levaram as coisas de Deus a sério. E um sacrifício de tanto valor, eu imagino que eles pensaram: mas olha, isso aqui é só uma pequena porcentagem daquilo que nós devemos a Deus. Então, quando você pensa em buscar alguém no outro lado da cidade para levar na reunião, e você faz o cálculo: isso vai me custar R$7. Não pode se lembrar de Salomão. Ou qualquer coisa, e a primeira coisa que entra na cabeça: não, mas isso vai me custar alguma coisa. Eu vou escolher outro caminho mais fácil. Salomão não pensava no custo. E olha só o que nós lemos mais adiante, que o altar era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, meus irmãos, eu não sei o que você está pensando agora, mas eu fico muito envergonhado. Muito envergonhado. E você diz: mas espera um pouquinho, olha que nós vamos ler no próximo capítulo. Eu sei. O homem não era perfeito, eu sei. Olha só o que o homem fez no capítulo 11, eu sei. Mas, meus irmãos, não podemos passar por cima deste fato. Que quando aquele homem estava vivendo em comunhão com Deus, ele estava disposto a oferecer para Deus algo que custou muito. Eu acho que ele ouviu isso também do seu pai. Lembra que Davi falou uma vez que não tinha coragem
para oferecer a Deus algo que não lhe custasse nada. E Salomão aprendeu e praticou este princípio: se eu vou sacrificar alguma coisa para Deus, para a obra de Deus, para o povo de Deus, então não vai ser pouca coisa. O que nós fazemos nesses casos, nessas decisões, meus irmãos? Nós escolhemos a opção que custa menos. Nós oferecemos o máximo, o mínimo. Eu não sei o que você faz, mas vale a pena pensar no que Salomão fez. Mas já são 9 horas lá, aqui não ainda. Vamos só, eu não quero estragar tudo, mas temos que encarar essa realidade, né? Capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Mas você diz, mas que coisa, Salomão, o que está acontecendo? De certo ele não sabia que era errado. Ele sabia. Nós temos das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a ela. Que coisa! Mas será que o mesmo homem dos primeiros 10 capítulos? Um homem. Versículo 4, talvez seja o versículo mais triste do livro todo. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos dizer? Sabe o que eu vou dizer, meus irmãos? E pense bem. Você ore como nunca antes. Que cada irmão e cada irmã que você conhece seja